Resolução gratuita e comentada das questões de física do vestibular da AFA, biênio 2017-2018, parte 4. No final, se você achou que foi útil ou se você gostou, comente e inscreva-se. Questão número 10. Seca vira tema de excursão e aula de ciência em escolas. Como no Veracruz, a crise da água tem motivado atividades em diversos colégios da cidade. Na rede municipal, 34 escolas ficaram sem águas na semana passada. A Secretaria da Educação diz que incentiva debates sobre o tema e sua inclusão em projetos interdisciplinares. Nas escolas particulares, os problemas de abastecimento não são comuns. A falta de água é abordada para efeito pedagógico, como no Colégio Rio Branco, que tem promovido bate-papos e estudos. Motivado pelo trecho do artigo exposto, um professor de física lançou um desafio para os alunos do terceiro ano em uma escola onde frequentemente falta água. Tal desafio consistia em determinar o volume de água em um reservatório de difícil acesso. Para a determinação desse volume de água, os alunos deveriam utilizar somente um circuito elétrico constituído de um voltímetro ideal V, esse aqui, uma bateria de força eletromotriz 12 volts e resistência interna 1 ohm. Essa bateria aqui, ela tem uma força eletromotriz, o número que está inscrito nela é 12 volts e ela possui uma resistência interna de 1 ohm. Além de um resistor ôhmico R de 2 ohms, então que você tem, então, além da bateria do voltímetro, você tem aqui esse resistor ôhmico. Ôhmico significa que a tensão U é diretamente proporcional à corrente elétrica I, ou seja, a resistência é constante em um determinado trecho. E o reostato AB, esse é o reostato AB aqui, tá vendo? O reostato é um resistor variável, então a resistência dele vai variando à medida que essa boia sobe ou desce. Feito de material de resistividade elétrica constante, cuja resistência pode variar de 0 a 4. Então, veja bem, quando essa boia estiver aqui embaixo no ponto B, tá? Não está passando corrente pelo reostato, então a resistência é 0. Quando ela estiver aqui na altura máxima, é 4. Então esse reostato é uma resistência variável que está variando de 0 a 4. E ela varia de acordo com a posição da boia, que é ajustada pela altura do nível da água do reservatório. Então essa boia sobe ou desce. Como já vimos, à medida que a boia sobe, a resistência percorrida pela corrente aumenta. E à medida que a boia desce, a resistência do reostato percorrida pela corrente diminui. Depois de algum tempo, os alunos apresentaram o projeto ao professor, conforme esquematizado nessa figura aqui. A corrente elétrica, vamos supor que aqui a bateria seja o polo positivo, tá? Então a corrente elétrica circula por esse caminho aqui, tá acompanhando comigo, ó. Quando ela chega aqui na boia, ela vem até aqui, chega no reostato, o que ela faz? Desce, vai até o ponto B, do ponto B ela retorna ao polo negativo da bateria. De acordo com o projeto, o volume de água do reservatório pode ser calculado por meio da DDP nos terminais da bateria, registrado pelo voltímetro. Então aqui está a bateria, está aqui o voltímetro. Então você consegue calcular o nível do reservatório de água, nesse reservatório aqui, através da DDP nos terminais da bateria que está sendo registrada por esse voltímetro. Sendo a capacidade máxima desse reservatório igual a 20 metros cúbicos, tá? Então a capacidade máxima dele é 20 metros cúbicos, isso é importante, hein? Desconsiderando as resistências elétricas dos fios de ligação que estão isolados e desconsiderando o atrito do suporte da boia com o reostato, quando esse voltímetro aqui indicar 9 volts, qual vai ser o volume de água nesse reservatório em metro cúbico? Então, quando esse voltímetro marcar 9 volts, ele quer saber qual vai ser o volume, que volume vai ter esse reservatório, o volume de água nesse reservatório. E aqui estão
as alternativas. Abaixo do lado direito do esquema fornecido pelo exercício está a representação simbólica do circuito elétrico fornecido. Então, muita atenção aqui, ó. Então, o que você tem aqui embaixo? A bateria, força eletromotriz 12 volts, resistência interna 1 ohm. Então, tudo isso aqui é a bateria. O voltímetro, que indica quantos volts a bateria está jogando no circuito. A bateria está jogando no circuito 9 volts. Aí você sobe aqui, esse é o resistor de 2 ohms, fornecido, tá? Pelo enunciado ôhmico. Aí você vai em frente, a corrente elétrica faz isso, acompanha aqui comigo aí, essa corrente elétrica, até que ela chega na boia e no reostato. Quando ela chega no reostato, ela desce. Então ela está passando por aqui pelo reostato, tá vendo? Ó, ela desce, passa pelo reostato, aí o que ela faz? Retorna ao polo negativo da bateria. Então ela passa pelo reostato, desce e retorna ao polo negativo da bateria. Então esse circuito, esse é o símbolo desse circuito aqui. Então essa é a bateria, esse é o resistor de 2 ohms e esse é o reostato onde a corrente está circulando. Então é a corrente elétrica que a bateria fornece ao circuito externo. E é a força eletromotriz do gerador, os nossos 12 volts. R é a resistência interna do gerador, 1 ohm. U é a tensão, DDP, voltagem, que o gerador, a bateria, fornece ao circuito externo, indicada pelo voltímetro. No caso, o voltímetro indica 9 volts. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos calcular quanto vale essa corrente elétrica I que a bateria está jogando no circuito. Quando? Quando o U é de 9 volts. Cuidado, quando o U é de 9 volts. Então, nós vamos calcular a intensidade da corrente elétrica I que esse gerador fornece ao circuito externo, que é esse resistor aqui e o reostato, utilizando a equação do gerador. A equação do gerador é a equação característica do gerador. U, que é a tensão, a voltagem que ele joga no circuito externo, E é a DDP, que está inscrito nele, a força eletromotriz que está inscrito nele. R minúsculo, a resistência interna dessa bateria, no nosso exemplo, 1 ohm, e é a corrente que ele vai jogar no circuito. Então, repetindo, U, diferença de potencial nos terminais do gerador, que no caso seria indicada pelo voltímetro. E é a força eletromotriz, R, a resistência interna e a intensidade da corrente elétrica. Então, U é igual a E menos RI, nós vamos isolar a corrente I. I vai ser E menos U sobre R. Substituindo, o I vai ser, o E é a força eletromotriz da bateria fornecida, é 12. U é a tensão que ele está jogando no circuito externo, é 8. Sobre o R, que é 1 também fornecido. Então, I é igual a 3 amperes, que nós achamos a corrente elétrica, 3 amperes, que a bateria está jogando nesse circuito aqui, quando esse U é de 90 volts, tá? Desculpa, de 9 volts, 9 volts. Então, 9 volts. Então, o que acontece? Ele sobe, passa por aqui, esse I aqui, ele vem até aqui. Quando ele chega aqui, ele desce, passa pelo reostato e faz isso durante todo esse trecho. Esse I aqui é 3 amperes, que é o equivalente a isso. O I sai do polo positivo, 3 amperes passa pelo 2 ohms, 3 amperes passa pelo reostato e 3 amperes retorna a bateria passando por ela. Então achamos o valor dessa corrente quando o I é 9 volts. Agora, que sabemos o valor da corrente, que é de 3 amperes, quando U é 9 volts, podemos determinar a resistência do reostato, que é o resistor variável, que varia quando a boia sobe ou desce, calculado pela sequência da figura abaixo. Então, quando ele quer saber, como ele quer saber o volume de água que tem no recipiente, quando U for 9 volts, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Então, tem que descobrir quanto vale a resistência desse reostato, essa resistência variável, que varia de acordo com a subida ou descida da boia. A gente tem que descobrir quanto vale essa resistência nessas condições, quando U é 9 volts e o I é 3 amperes.
Então veja bem que eu fiz aqui uma sequência para você, ó. Aqui está a bateria, o de 2 ohms e o rheostat. Então pode ver que esse resistor de 2 ohms e o rheostat, que eu chamei de RE, a resistência deles, estão em série. Se eles estão em série, a resistência equivalente é a soma das resistências, que seria 2 mais o RE e mais esse 1. Então os três estão em série. Então a resistência do resistor equivalente de 2, do rheostat e do 1 ohm vai ser 3 mais RE. Essa é a resistência do resistor equivalente desses três. Que eu vou tirar esses três e substituir por um único, tá? Que vai ser REC 3 mais RE percorrido por um I de 3 amperes. Então REC é U ou E sobre I. O REC vai ser o E é 12 e o I que nós já chamamos lá é 3. Portanto, REC igual a 3 mais RE. Essa, no caso, o REC é 4. Perdão, repetindo, o REC vai ser E sobre I, o E é 12 por 3, então a resistência do resistor equivalente dos 3 é 4 ohms. Só que esses 3, que vale 4 ohms, vai ser o 3 mais a resistência do rheostat. Então tira o REC, tá? E põe 4, 4 igual a 3 mais a resistência do rheostat. Então a resistência do rheostat, nesse caso aqui, quando é 9 volts, ela vai valer 1 ohm. Agora que nós achamos a corrente, a resistência do rheostat, que é 1 ohm, quando o voltímetro marca 9 volts, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa observação aqui. Veja que quando a altura da boia é máxima, a resistência do rheostat, que pelo enunciado RE aqui varia de 0 a 4 ohms, ela é máxima também. Ou seja, quando a altura, ela é máxima quando a altura é máxima. Quando a altura é 4 metros, a resistência do rheostat é 4 ohms. Então veja bem, a corrente vem, passa por aqui, ela está pegando o rheostat inteirinho, de A até B, tá certo? Quando ela pega de 4 inteirinho, essa resistência do rheostat inteirinho, essa resistência vale 4 ohms pelo enunciado, varia de 0 a 4, o valor máximo é 4. Quando isso acontece, a altura, esse é o nível máximo de água, a altura é 4 metros. Então, quando a altura é 4 metros, a resistência do rheostat é máxima, tá? E ela vale 4 ohms. Então, veja agora, quando aqui for 9 volts, já não é mais máximo, é o que ele está pedindo. Quando o voltímetro marcar 9 volts, a boia vai descer e vai pegar só esse valor da resistência do rheostat aqui, ó, 1 ohm. A gente já achou lá em cima, então que quando o I é 3 amperes, o U é 9 volts, nós descobrimos que a resistência do rheostat é 1. Então, quando a resistência do rheostat for 1 ohm, é óbvio que são proporcionais, tá? A altura vai ser 1 metro. Então, veja bem, sendo assim, quando a resistência é 1 ohm, a altura é 1 metro. O que vai acontecer isso? Isso ocorre quando a tensão, a DDP do voltímetro for 9 volts. Então, agora aqui que nós sabemos que a altura é 1 metro, então nós vamos calcular o volume V', pedido que corresponde a essa altura de 1 metro, que é o que o exercício está pedindo. Observe que a capacidade máxima é de 20 metros cúbicos, que é atingida quando? Quando está a 4 metros de altura, a coluna de água. Então, nesse caso, podemos calcular o volume V' por uma regra de 3, né? Então, 20 metros cúbicos, capacidade máxima, 4 metros de altura. 1 metro de altura é quando o rheostat tem 1 ohm e o voltímetro marca 9 volts, vai corresponder a V', que é o que o problema está pedindo. Multiplicando em cruz, 4 V' é 20, V' vai ser igual a 5 metros, e a alternativa correta é a alternativa D de dado. 11ª questão. A tecnologia dominante nos controles remotos de televisores TV é o infravermelho, IV, infravermelho. A premissa básica do funcionamento de um controle remoto IV, infravermelho, é o uso da luz, radiações eletromagnéticas, no caso é o infravermelho, que é uma radiação eletromagnética, para levar sinais entre um controle remoto e o aparelho que ele controla. Assim, o controle da TV é apenas um gerador de infravermelho, tendo cada botão uma frequência diferente. Então, cada canal que você vai querer
tá? Gera infravermelho com uma frequência diferente. E de acordo com essa frequência que vai ser recebida pela TV, ela interpreta como sendo um comando na troca do canal. Considerando que o comprimento de onda do infravermelho utilizado nos controles remotos de TV, então o comprimento de onda desses infravermelhos de TV, ele varia de 750 nano 10 a menos 9 metros a 1000 micrometros, 10 a menos 6 metros. A energia carregada por um fóton na informação enviada à TV estará no intervalo em elétron-volt, cuja ordem de grandeza vale. Então, o que ele quer? A ordem de grandeza do comprimento de onda enviado, que a TV, que o controle remoto envia à TV, quando o comprimento de onda varia de 750 nanômetro a 1000 nanômetro em elétron-volt. E aí estão as alternativas. Esse exercício é sobre física moderna. Então aqui vai uma breve teoria para você. O fóton, como qualquer partícula, possui certa energia, W. E a relação entre essa energia e a frequência do fóton é proporcional. Está relacionada por uma constante denominada constante de Planck, H. Aqui está a expressão matemática que relaciona. W é igual a HF. W é a energia contida num fóton de radiação. Então W é a energia, ou seja, a energia do fóton, que eles chamam de quanta, medida no SI em joules, J. H é a constante de Planck. No sistema internacional, o valor dela é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. F é a frequência do fóton, é medida em hertz no sistema internacional. E aqui vai algumas observações que vão ser úteis para você agora e no futuro. O elétron-volt e os joules, eles estão relacionados, são unidades de energia, estão relacionados como? Um elétron-volt tem 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, você vai precisar disso aqui. A equação W igual a HF é usada para calcular a energia de um fóton. Então você calcula a energia do fóton por ela, quando é dada a frequência, quando ela é em função da frequência, tá vendo? Nessa equação, a energia é calculada em joules, quando o valor de H é substituído por 6,63 vezes 10 a menos 34 joules. E em elétron-volt, EV, quando a constante de Planck, o H, é substituído por 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volt. A velocidade de uma onda partícula fóton, ela é calculada por V, é igual a lambda F, mas o V é a velocidade da luz, tá? Que no caso do nosso exercício são ondas eletromagnéticas, e no outro caso é um fóton. Então, é o C. Então, C é igual a lambda F. Lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Isolando a frequência, você vai ter que F vai ser V sobre lambda. Substituindo a equação de energia, essa daqui, que a energia é HF, você vai encontrar uma nova expressão, essa que nós vamos utilizar para o cálculo da energia W em função do comprimento de onda lambda. Essa daqui, ó. Então, W igual a HF, W igual a H, e no lugar do F eu coloquei C sobre lambda. Então, essa é a expressão que nós vamos usar, tá? W igual a H vezes C sobre lambda. C é a velocidade da luz no vácuo e o valor dela, e no ar aproximadamente, e o valor dela é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E lambda é o valor do comprimento de onda do fóton. E se você quiser calcular a energia W do fóton em elétron-volt, o valor do comprimento de onda deverá obrigatoriamente estar em Angstrom. Lembrando que um Angstrom tem 10 a menos 10 metros. No caso do nosso exercício, a fórmula que nós vamos expressar, vamos usar, é aquela que a gente já viu anteriormente, tá? Que o H é igual o W é igual a HC sobre lambda. São dados a constante de Planck, 6,66 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Isso é fornecido. A velocidade da luz ou qualquer radiação eletromagnética no vácuo e no ar, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, fornecido. O comprimento de onda lambda, a gente vai calcular com ele variando dos valores mínimos, 750 vezes 10 a menos 9 metros a 1000 vezes 10 a menos 6 metros. Então vamos calcular para cada um desses dois, porque ele quer nesse intervalo. Então o lambda mínimo é quando o 750 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Que é os 750 nanômetros.
jogando ele aqui na fórmula W igual a HC sobre lambda. No lugar do H você vai por 6,6, eu dei uma arredondadinha, vezes 10 a menos 34, vezes o C, que é 3 vezes 10 a oitava, dividido pelo lambda mínimo, que é 750 vezes 10 a menos 9. Então, a energia, quando o comprimento de onda é mínimo, está liberado por esse fóton, vai ser 2,64 vezes 10 a menos 19 joules. Agora vamos no valor máximo, é quando o comprimento de onda é 1000 micro, micro é 10 a menos 6. Então vai ficar 1000 micrometros, tá? 1000, aqui é 1000, perdão, gente. 1000 vezes 10 a menos 6. Então, substituindo, o W vai ser W máximo. Tiro o H, 6,6 vezes 10 a menos 34. Velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava. E agora o comprimento de onda máximo é 1000 vezes 10 a menos 6, que é 1000 micro. Esses cálculos eu já fiz, vai dar 1,98 vezes 10 a menos 22 joules. Essa é a energia quando liberada pelo fóton, quando o comprimento de onda é máximo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar para elétron-volts, porque o exercício está pedindo elétron-volts. Então, elétron-volts tem 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, nós vamos dividir cada um desse valor por 1,6 vezes 10 a menos 9. Para o valor mínimo vai dar 1,65 elétron-volt, para o valor máximo vai dar 1,24 vezes 10 a menos 3 elétron-volt. O que ele está pedindo? A energia perdida nesse intervalo, entre um menos o outro. Então vai ser a energia ΔH, esse menos esse. Tá? Então vai ser 1,65 menos 1,24 vezes 10 a menos 3, que vai ser 1,65 menos 0,00164. Essa energia, essa variação de energia pedida vai ser 1,64836 elétron-volt. Acontece que, para você calcular a ordem de grandeza, você pega entre esse 1 fica 1 mesmo, então vai ser 10 elevado a alguma coisa. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse alguma coisa é 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. Então a ordem de grandeza pedida, no caso, vai ser 10 elevado a 0. Então a gente observa lá e vê que não tem nenhuma das alternativas.